Bom, então, assim, quanto à definição, né? Tanto a anorexia quanto a bulimia são distúrbios muito relacionados à questão da despersonificação, né? Os pacientes, elas geralmente distúrbios na sua autoimagem, né? Elas nunca são contentes com a aparência que têm, e é importante a gente saber diferenciar uma da outra, porque clinicamente é muito diferente e às vezes o tratamento também segue, né, por caminhos distintos. Vamos começar pela anorexia. Para poder ter anorexia, necessariamente tem que ter IMC menor que 18,5 e não pode estar menstruando, tem que estar em amenorreia. Tá? Tem que ter esses dois pontos para poder definir como anorexia nervosa. Esse grupo de pacientes é mais comum, né, adolescentes, que geralmente têm esse problema de deturpar a autoimagem, né, elas têm em comum um hábito de ter balanço energético negativo, por isso elas têm muito método purgativo e deprivativo, né, seja com vômitos, seja com diarreia, uso de diurético, e faz muita atividade física, porque ela, quando olha no espelho, ela não vê a imagem dela, né? Ela não vê aquele corpo que ela tem. O que ela vê, geralmente, é alguém que está muito obeso, né? Ela tem essa sensação de que sempre está muito ruim e precisa emagrecer mais. Mas, para poder caracterizar a anorexia, tem que ter pausa na menstruação e IMC menor que 18,5. Agora, a paciente bulímica, não. O perfil da bulímica é outro. A bulímica é aquela paciente que ela tem sobrepeso, sabe? Ela não é esquelética igual a paciente anorexica. A paciente que tem bulimia, ela tem um problema chamado binge, com aquele episódio de compulsão alimentar que dura pouco tempo. Então, assim, em questão de minutos, ela come coisas que 3, 4 pessoas comeriam. E depois disso, ela tem, é como se fosse um toque. Ela tem uma compulsão, né? Ela tem esse pensamento de obsessão, e depois ela tem que fazer alguma coisa para poder tentar resolver esse problema. Essa coisa para tentar resolver esse problema é método purgativo. Então, a paciente bulímica, ela geralmente come muito, numa quantidade muito grande, que é o binge, aí ela se arrepende, aí ela vai no banheiro e provoca vômito. Ou então ela usa de métodos purgativos para poder estimular a diarreia, né, laxativo, ou então ela usa diurético, mas o perfil é outro. É uma paciente que ela geralmente tem sobrepeso, é uma paciente às vezes mais velha, não é criança ou adolescente. Outra coisa também que a gente usa muito para diferenciar é que a paciente que tem bulimia, como ela acaba provocando mais vômito, geralmente ela tem lesão no esmalte dentário, né? Os dentes são em mau estado de conservação, e ela tem uma lesão característica na mão, que é onde ela sempre encosta, como ela coloca o dedo para provocar o vômito, né, vai machucando e dá uma lesão na mão, que é onde o dente sempre pega. Né? Por isso a gente consegue diferenciar bem a anorexia de bulimia. É importante porque o problema da anorexia é um pouco mais grave, porque envolve uma série de outros problemas metabólicos, né, altera os outros hormônios, dá deficiência de uma série de coisas, geralmente requer não só tratamento cognitivo comportamental, mas internação prolongada. Essas pacientes são mais graves porque elas geralmente estão desnutridas, com deficiências nutricionais graves. Então é um quadro que chama mais atenção, né? Os aspectos genéticos hoje estão estudando, hoje como a medicina molecular está muito avançada, né, estão sendo estudados vários genes relacionados, e até então está muito na base experimental, né? A gente escolhe um gene que acha que é candidato e pesquisa nas pacientes que têm a doença para poder ver se aparece alguma mutação que explique isso. Até então, assim, são vários os que estão sendo estudados, o duro é que acha em umas e não acha em outras. Aí fica difícil para poder conseguir, né, chegar a determinar. Isso vai ser importante porque vai ajudar muito no diagnóstico, né? Uma paciente que você acha que tem, se conseguir isolar um gene que determine, a gente faz um sequenciamento e ela sendo portadora do gene, a gente já tem o diagnóstico, né, ajuda para tratar, e nesse aspecto vai avançar muito, né, vai ajudar bastante. Em relação aos aspectos neurológicos e psicológicos, acho que entra essa questão principal, distúrbio de despersonificação. A paciente ela não conhece ela não se reconhece, ela tem um problema de autoimagem, né? Ela sempre acha que o que ela está vendo no espelho, tem até uma foto que tinha na internet, de uma anoréxica olhando no espelho, ela, né, esquelética, vendo uma obesa no espelho. Entendeu? É bem isso que acontece.
em vista do mundo que a gente tem, que se vangloria, né, um corpo que, né, acham que é perfeito, e quando na verdade não é, né, cada um tem a sua constituição de acordo com a genética que carrega. Com isso, essa coisa do corpo magro está muito forte, né, na cabeça das meninas, e muitas às vezes sofrem até discriminação, né, tem bullying às vezes com as crianças, e aí isso tudo leva a questão de peso, e aí quem tem uma tendência a ter um quadro desse, aflora mais cedo, né? Seja bulimia, seja anorexia nervosa, então tem que tomar cuidado com relação a isso. A questão da bulimia, né, tem a questão da anorexia e tem a questão da compulsão alimentar. O diagnóstico é basicamente clínico, de sentar, conversar, ver o que está acontecendo e examinar, né? O tratamento a gente tem, no caso da anorexia, além de utilizar, às vezes, tanto na bulimia quanto na anorexia, né, utilizar de medicamentos antidepressivos, geralmente inibidor seletivo de recaptação da serotonina, é importante também tratar as consequências, né? Então, correr atrás das deficiências nutricionais, como muitas delas usam diuréticos, dar uma olhada para ver como é que estão os eletrólitos, né, os sais no sangue. Porque às vezes a gente se preocupa com um problema psiquiátrico, né, que está associado, e esquece dos outros problemas que também vêm, né, junto. E com certeza a terapia cognitiva comportamental, né, precisa do segmento psicológico ali perto, né, para poder ajudar ela a entender que o que ela está tendo é uma deturpação da sua própria imagem. Essa é a base de tudo. É difícil falar em uma consequência específica para a cabeça, para a mente ou para a subjetividade da pessoa. Os problemas para o corpo são evidentes. Pessoas com esses transtornos, elas têm uma dificuldade muito grande de aceitação de si mesmo. Nós percebemos que na maioria das vezes são pessoas bastante inseguras, pessoas que querem agradar uma outra pessoa, um determinado grupo. E o que é mais estranho nessa relação, né, na minha opinião, são pessoas que não conseguem perceber, né, o que está acontecendo com ela. Por exemplo, não conseguem perceber, no caso da anoréxica, sua magreza, muitas vezes sua condição esquelética. É um problema de percepção, ela não consegue ter noção da completude ali da forma. No caso da bulimia, é uma questão mais física, mas é que a pessoa também ela não consegue se dar conta de que o corpo dela, o físico dela começa a estar mal, porque a bulimia não implica diretamente na magreza, né? A pessoa pode estar bulímica, mas está realmente pesando bastante. Respeitando a ética profissional, trabalharia até alguns aspectos da entrevista motivacional, que geralmente a gente faz com dependentes químicos. O primeiro passo, ela entender a condição dela, né? Por meio ali da conversa, fazer que a pessoa entenda que ela está numa condição de fragilidade física, não apenas psíquica, claro que isso a gente tem que trabalhar também, mas inclusive de fragilidade física. No segundo momento, e aí eu acho que a gente parte para um tratamento mesmo, um tratamento clínico-terapêutico, nós devemos começar a pensar maneiras de resolver isso. Porque a simples percepção não significa que a pessoa ela vai aceitar que ela precisa mudar. Mas, num segundo momento, então, a gente tem que fazer essa troca. O que eu posso fazer para mudar? Eu preciso realmente mudar? Por que desse jeito? Por que não pode ser de outro? Porque eu preciso sentir dessa maneira dentro de um determinado grupo, porque eu preciso me sentir dessa maneira com relação ao mundo. Eu quero continuar nessa situação. Poderíamos trabalhar em outros ambientes? Isso, poderíamos, mas acredito que a questão da anorexia e da bulimia ainda estão, pelo menos nos nossos dias, ainda intimamente ligados aos aspectos clínicos